Só para você entender o que aconteceu, tá? Os senadores, esses senadorzinhos neofascistinhas, eles levaram Glenn Greenwald para fazer ali uma revelação. Eles achavam que o Glenn iria fazer mais uma revelação depois dele ter interceptado, a gente não sabe como que chegou até a ele, aquelas gravações que tinham uma conversa do tal Tagliaferro, que era um assessor por um breve período do Alexandre de Moraes. O que se sabe extraoficialmente é que aquilo foi interceptado por intermédio da Polícia Civil. Esse Tagliaferro, ele se envolveu numa questão pessoal de Maria da Penha. E aí chegaram até o celular dele, apreenderam o celular e pegaram conversas dele com outro assessor do Alexandre de Moraes. E aí a Polícia Civil, isso tudo extraoficialmente, ela então divulgou essas conversas. Muito pelo fato de talvez querer incriminar o Alexandre de Moraes. A verdade é que isso não deu em absolutamente nada, porque não havia absolutamente nada de ilegal. Eles estavam fazendo uma conversa, fazendo críticas pelas costas ao próprio Alexandre de Moraes, falando sobre procedimentos que não têm nenhuma ilegalidade. E aí eles tiveram, esses senadores comédias da extrema-direita, tiveram a feliz, entre aspas, ideia de chamar o Glenn Greenwald fala pra nós tudo o que o senhor sabe. Rapaz, não deu... Não deu nada. E o pior de tudo é que o Glenn, lá dentro do Senado, podia ter falado antes, né? Mas acho que ele não conseguiu fugir aí da... Ele tinha que ter falado antes, antes de ir pro Senado, mas ele não conseguiu fugir. E aí teve que falar lá no Senado. Eu vou trazer para você esse momento que já está entrando para a história dos micos extremistas no Brasil. Antes de falar sobre isso, nós estamos no dia 1º de maio, que a gente sabe, hoje não é o dia do trabalho, tá? Hoje é o dia do trabalhador. É o dia do trabalhador. E aí, nós temos algumas questões que acabaram tendo alguns comentários a respeito, que é principalmente a fala de ontem do Lula, que foi uma fala espetacular. E a extrema-direita ficou em pânico, muitos... Opa, ei, fala nada não. Mas o Lula tocou em alguns pontos fundamentais, falou claramente sobre essa questão do que está acontecendo no INSS, esse roubo dos aposentados, que foi uma coisa absurda, descoberta dentro do governo. E aí a gente tem agora... também, e até vou trazer aqui para você esse trecho, uma nova proposta de, vamos dizer assim, de plano de governo, porque o Lula já havia anunciado aquela isenção para 5 mil e uma isenção que pode chegar até os 7 mil reais, né, de ganho mensal do imposto de renda. Eu vou trazer aqui o Lula falando a respeito disso, mas eu acho que o ponto principal foi o Lula falar sobre a escala 6x1. Aquilo foi genial. Eu acredito que essa seja uma grande pauta da esquerda. Isso é um assunto de esquerda. A direita, esses neoconservadores, esses neoliberais, eles entram em pânico. Até o meu microfone caiu quando falou em escala 6x1. Vou trazer para você esse trecho aqui da fala do Lula, olha só. Quero aproveitar para anunciar 2 medidas muito importantes. Enviamos ao Congresso Nacional o projeto de lei que zera o imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês. E quem ganha entre 5 e 7 mil também será beneficiado pagando menos do que paga hoje. Agora é assim, quem ganha menos não paga e quem ganha muito paga o valor justo. A segunda medida é que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. A chamada jornada 6x1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras. Bom, você já sabe, né? Falou contra a escala 6x1, a extrema-direita vai botar um ovinho com isso, né? Vão ficar numa raiva tremenda, inventar um monte de coisa, porque, obviamente, eles querem favorecer o patrão. É sempre assim.
Então, eles vão criticar, eles vão falar. É aquela coisa que a gente viu. O principal nome da extrema-direita no Brasil é o Bolsonaro. Ninguém tem dúvida sobre isso. E tem uma compilação de falas do Bolsonaro contra o trabalhador e a favor do empresário. E as pessoas ouvem isso e enchem os olhos, sabe? Acha a coisa mais maravilhosa do mundo. E aqui é uma prova do motivo do Lula ter ganho as eleições e do Bolsonaro ser um perdedor, um fracassado. Vou trazer alguns trechos de falas do Bolsonaro a respeito desse assunto, sempre pedindo para você dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Se inscreva aqui no canal, por favor. Ajude a gente lá no nosso IBEST. Na descrição do vídeo e também aqui no primeiro comentário fixado, eu tenho dos dois links. Eu estou concorrendo em jornalista e influencer de política. Então, por favor, peço, por favor, vote lá no nosso IBEST. E a gente é um canal pequeno, a gente ainda está engatinhando, precisamos da sua ajuda, tá bom? Mas vamos às falas do Bozo sobre o mesmo assunto tratado pelo Lula. Ainda vamos chegar ao dia ainda que o trabalhador vai ter que decidir. Menos encargos trabalhistas em emprego ou emprego sem encargos trabalhistas. Por exemplo, eu fui o único parlamentar que votou nos 2 turnos contra todos os direitos trabalhistas da empregada doméstica. Maldade? Não entendo que seja maldade. Então, quanto mais direitos você quer dar para alguém, pior fica. Essa é uma realidade que não é o que estou dizendo, é quem está empregando. Eu vejo companheiros empresários sendo obrigados a desfazer de patrimônio para honrar compromissos trabalhistas, exatamente para não ficar devendo no mercado. Por quê? Obriga o empregador a despender mais R$50 para fins de atividades culturais, ou seja, ir para teatro, cinema, etc. É um crime o que aprovaram aqui. É problema que vai acabar mais um país com 4 milhões de ações trabalhistas, não tem como ir para frente. Eu não quero dor de cabeça. R$50 do empresário para o trabalhador ter atividades culturais é um crime. Então isso aí, gente, sabe, tem que rir para não chorar. Esses são os extremistas do Brasil, essa é a extrema-direita brasileira. Aliás, falando sobre a extrema-direita brasileira, porque eu acho que o Bolsonaro, você já sabe que é um vagabundo, né? A vida toda ganhou dinheiro público, esses dias fizeram uma conta que eu fiquei em choque. A família Bolsonaro, ela chega a ganhar isso dentro da lei, né? A gente não sabe o que acontece por fora. Quase R$300 mil por mês para manter Bolsonaro e a sua família. Quase R$300 mil por mês. Depois você faz a conta, quanto que dá isso por ano. E quanto que deu isso até agora, porque só o Bolsonaro é mais de 30 anos mamando nas tetas. A gente está falando aqui de extremismo e agora virou uma nova modalidade, que é o extremista filmando o momento em que ele está sendo interpelado por oficiais de justiça. E aqui é o Sócrates Cavalcante, esse que é o líder do PL e é a figura que, na verdade, representa o Malafaia. Então, quando você pensa em Malafaia, esse aqui é o Malafaia, é o testa de ferro do Malafaia. E eles filmaram esse momento. Igualzinho o Bolsonaro fez lá na UTI, o Sócrates fez também, tentando lacrar, mitar em cima disso, olha só. Sentar, ficar à vontade. Compromisso assumido aí já estou sabendo. Lógico que não. A gente sabe, assim, faço questão de deixar registrado de que me estranha a decisão. Estou no exercício do meu mandato. Posso falar o que quero, tenho garantias constitucionais do artigo 53. Os tempos são muito estranhos que um servidor público, né, como é o seu caso, tem até receio de expor imagem, com toda a razão, te entendo, sua esposa. Constrangedora, assim, vamos preservar a imagem conforme o acerto, mas esses tempos para a nossa democracia são muito estranhos, porque quem manda e o motivo para essa notificação não tem nenhuma fundamentação constitucional, mas vou respeitar, vou receber. Onde é que eu assino aqui? Essa aqui é que eu dou recebido. Perfeito. Muito obrigado, bom trabalho, Deus te abençoe, tá? Bom trabalho para você. Tava ali o delegado Caveira, um homem que coloca aqui esse óculos de sol aí, parece que ele tá constantemente em conjuntivite.
Tava lá o Marcel Van Hatten, tinha vários ali, né? Tinha até um cara lá da minha região, no sul de Minas, um sujeito que chama Eros Biondini, que se aproveita da Igreja Católica para se eleger, é um extremista de direita, né? Lá no sul de Minas ele é conhecido como cabeça de Playmobil. É uma situação que eu vou dizer uma coisa para você, é lamentável que a gente veja isso, né? Eles explorando para lacrar em cima de oficial de justiça, né? Assina aí, cara. E vai responder, e muito provavelmente será processado, e muitos desses aí vão ser presos, porque tem muito deputado bandido nesse país. Esse Gilvan da Federal, por exemplo, ele pode ser, inclusive, ele pode ter o mandato dele suspenso. Você acha que vai ser cassado? Não vai. Você acha que vai para plenário, como foi o deputado Glauber Braga? Não vai. Mas pode ser que tenha um mandado suspenso para não ficar tão feio assim para o Hugo Mota e para a sociedade como um todo, né? Vão lá dar uma punição para o cara e tudo mais. Agora, já que estamos falando de extremistas, vamos mostrar aqui esse momento do Senado que é histórico, né? O Glenn Greenwald, ele é muito difícil de entender o que ele fala com clareza, né? Porque é um inglês meio português, é um troço que ele quer falar rápido. Se falasse devagar, ainda dava para entender. Mas você vai entender claramente que no momento em que o senador, mas o que você vai falar do Xandão aqui pra gente, não sei o que, ele falou, olha, se eu tivesse alguma coisa para falar, eu já teria falado. Ou seja, não tem mais nada para falar. E aí eles fizeram um circo no Senado. E aí, mais uma vez, o que a gente fala aqui para você é importante. O Senado, para ter uma comissão, para receber o Glenn Greenwald, para dispor daqueles políticos todos ali, isso tem um preço, isso tem um custo. Eles estão jogando na lata de lixo o nosso dinheiro. E tudo isso para nada, é tempo perdido para nada. Projetos para o país é zero. Melhorias para o nosso povo é zero. Mas esses vídeos de lacração e de mitagem é o tempo todo trabalhando para ter like em internet. E aqui, essa vergonha descomunal. Passaram vergonha a rodo ali. Olha só o momento. Primeiramente, eu só queria falar que eu acredito que já publicamos muitos materiais provando os atos inapropriados do ministro Moraes. Muitos materiais, não só nessa reportagem, que tem 15 artigos com várias conversas e chats, etc., áudios. Então, eu só queria enfatizar que publicamos muito nessa reportagem na Folha do São Paulo. Se eu tivesse outro material que consegue provar mais atos criminais ou mais atos ilegais ou inapropriados, eu publicaria na hora. Não é que estou segurando materiais para esperar um melhor dia para publicar. Neste momento, não tenho mais para publicar que consigo provar e que consigo confirmar. O minuto que eu tivesse, eu vou publicar. Eu só quero falar que eu conheço pessoas que estão fora do Brasil por causa do medo de ser preso por crimes jornalistas. Eu sou amigos, pessoas que conheço. Então, eu entendo a situação muito bem. E, como eu disse, se eu tivesse material para publicar que ajudaria essas pessoas, que terminaria essa injustiça, eu publicaria. Só que a única coisa que posso fazer como jornalista é publicar, reportar, e não posso forçar outras instituições brasileiras ou o público brasileiro de reagir na forma que eu acho que deveria. Mas estou fazendo tudo o que consigo para mostrar a verdade. Ao senhor não cabe inventar, né? O senhor tem a verdade consigo e mostra aquilo que... Como se diz lá em Poços de Caldas, eles deram com as porcadas na água. Porque eles foram lá achando que agora a gente faz uma revelação bombástica contra o cabeça de ovo e não deu em nada. E esse Glenn Greenwald é um comédia também, né? Porque num primeiro momento ele viu claramente todas aquelas armações da chamada Vaza Jato, né? Viu o que aconteceu com olha, dá até
dor para falar o nome desse juiz Sérgio Moro, sabe? Viu o que aconteceu na Vaza Jato, com esse Deltan Dallagnol, sabe o que é a extrema-direita e vai lá para fazer palco para a extrema-direita contra o Alexandre de Moraes sem absolutamente nada, nenhuma evidência, nada que possa comprovar que haja algum problema. Não, o Alexandre tem problemas, tem coisas, mas resultado final é isso que você viu aí. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito dessa vergonha dos senadores, que os senadores passaram lá no Senado. O que você pensa a respeito disso? Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ajudar a gente lá no IBEST. O nosso link aqui, ele está no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. São 2 links para você votar em 2 categorias. Dá essa moralzinha pra gente. Aproveite aí o feriado prolongado, muita gente vai ficar em casa e você pode trabalhar apenas com o seu celular. Você pode entrar para essa escola de negócios e aprender como que você trabalha com o seu celular no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. Agora, feriadão, manda pau. Você pode trabalhar à noite, de madrugada, de manhã, de tarde, o horário que você quiser, tá? No tempo que você quiser. Hoje eu vou trabalhar 2 horas, amanhã eu não vou trabalhar, depois amanhã eu tenho condições de trabalhar 5 horas. Você faz o seu horário apenas com o seu celular. Então entra no primeiro link aqui, que para você saber você não paga nada, é de graça. É só depois que vai decidir se você quer ou não entrar para a escola. Aí você tem condições de fazer um pequeno investimento. É sempre bom deixar claro como é que as coisas funcionam. E se você não gostar, você tem 7 dias. Em 7 dias, você tem de volta todo o pequeno investimento que você fez. É muito pouco, gente. É muito pouco mesmo. Mas para você entrar para essa escola, você vai ter a oportunidade de ter acesso para o resto da vida, é vitalício. Com todas as... A gente tem sempre ali os novos cursos, né, as chamadas atualizações, e você vai ter acesso. Aproveite o seu feriado, tá bom? A gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude sendo membro aqui do canal, sendo apoiador ou apoiadora do nosso Apoia-se e nos ajudando com qualquer valor pelo Pix. Você não é obrigado a absolutamente nada, tá? É só se você quiser que a gente continue trabalhando e se você puder. Se você puder, você não puder, ajuda quando você puder. Um bom final de semana para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson.